Sejam muito bem-vindos ao Talk Science da FCE Pharma. 29ª edição, agora em 2025. Muito prazer, eu sou Fábio Bussindia, CEO do Instituto Pharma de Governança Operacional. E hoje eu tenho o prazer de estar conversando aqui, que além de uma grande amiga, uma executiva de referência do setor farmacêutico, a Daniela Castanho, diretora executiva de operações da Brain Pharma do Grupo Hypera. Seja muito bem-vinda estar aqui conosco batendo esse papo, Daniela. Obrigada, Fábio. Sempre muito bom estar com você. E eu queria começar pedindo para você se apresentar um pouco para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, como é que foi sua trajetória de carreira, sua responsabilidade hoje em dia, e aí a gente começa a bater esse papo. Tá bom. Então, eu sou formada em farmácia e bioquímica, pela USP, fiz aí várias especializações em administração pela GV, a Fundação Getúlio Vargas, pela Fundação Vanzolini, uma especialização na Inglaterra, na Warwick, e tô aí numa trajetória, comecei na Bayer, sempre em produção, como estagiária, e fui crescendo e tendo experiência em diferentes áreas, de produção, depois almoxarifado, expedição, suprimentos, e fui aí abarcando a cadeira de operações, passei também pela AstraZeneca, pela Eurofarma, e vou completar 8 anos de Brain Pharma em Goiás agora, com a responsabilidade de operações industriais. Então, toda a produção, engenharia, manutenção, excelência operacional, segurança do trabalho, meio ambiente, a questão de planejamento de produção, tudo isso fica na minha alçada, Mais de 4.000 colaboradores eu tenho hoje, e a gente tem aí uma produção de mais de 80 milhões de unidades por mês lá em Goiás. Nossa! E você, com toda essa experiência de carreira e liderando tantas pessoas na sua posição atual e ao longo da sua trajetória, como é que você enxerga hoje? Quais são os principais desafios de liderança de toda essa equipe, com diferentes gerações, com diferentes objetivos e posicionamentos? Como é que você vê hoje o papel do líder e as principais dificuldades ou desafios de liderar tanta gente de gerações completamente diferentes? Então, no fundo, a questão das gerações, eu acho que ela só vem somando, nos desafios, porque o desafio é sempre a gente conseguir, eu acho que primeiro é dar propósito, para essas pessoas. Eu acho que está cada vez mais difícil para as pessoas entenderem o propósito, entenderem a responsabilidade delas sobre o que elas escolhem, o que elas querem, o que elas podem contribuir, Porque o desafio hoje que está ficando, às vezes eu também acho, não sei se eu estou mais cansada ou se realmente ele está ficando maior, Mas é as pessoas acharem que as coisas caem do céu, é as pessoas continuarem, naquela postura de, quando alguém conquista alguma coisa, ele teve sorte. Não, ele não teve sorte, meu bem, isso não existe. Se você prestar atenção, enquanto você foi para casa descansar, assistir televisão, dormir, ele devia estar fazendo alguma coisa. Ele estava fazendo uma escolha diferente, ele estava estudando, ele se candidatou com um projeto, ele fez um a mais, E hoje eu vejo, o grande desafio é as pessoas ficam esperando receber para dar. E a vida não funciona desse jeito. Você primeiro dá, aí você recebe. Sem dúvida. Primeiro você planta, depois você colhe. Então, e as pessoas ficam achando, às vezes também, que vão fazer cursos e que isso é suficiente. E esquecem, que a competência técnica, você treina, os cursos vão até dar para você, se você souber pôr na prática, Porque tem gente que faz o curso e o curso fica lá numa gavetinha e não acessa, Mas tá bom, mas ele é uma parte. Se você não desenvolver os seus soft skills, a sua habilidade de realmente influenciar as pessoas, realmente trabalhar junto, realmente você ter protagonismo, Então todas essas habilidades, mais sociais, emocionais, enfim, que você quiser, não adianta ter a competência técnica, porque o resultado não vem, porque o resultado ele nunca é de você sozinho. Sem dúvida. O resultado ele é de você conseguir que um grupo faça. Então, o desafio da liderança é esse, o tempo todo, como é que você consegue mostrar isso para essas pessoas, mostrar isso para os seus líderes, que são líderes de outras pessoas,
para que as pessoas estejam cada vez mais conscientes de que não adianta investir só em curso, não adianta só fazer faculdade, acha que faz faculdade já vai ser promovido, isso não existe, né? Tem que ter o protagonismo, ter essa presença, essa vontade, ter propósito e ter consciência de que você escolhe até quando você não está escolhendo. Sem dúvida. Né? Então acho que esse é o desafio de verdade. A vida é feita de escolhas o tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo. E por trás de toda pessoa de sorte tem muito trabalho. Muito. E você acredita nesse sentido que dentro das organizações, principalmente organizações gigantes como a que você trabalha, as áreas de recursos humanos, elas estão atentas e se preparando para lidar e gerenciar e suportar o desenvolvimento dessas novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho hoje em dia? Você acha que dentro do setor farmacêutico, que você enxerga, o RH está se preparando para dar suporte e tirar o melhor possível dessas novas gerações? Eu acho que ainda é um desafio. Eu acho que as áreas, né, de recursos humanos, gente de gestão, elas estão correndo atrás, elas enxergam a necessidade, mas de novo, né? Elas são uma área e a gente tem que estar todo mundo junto, interligado. Eles não vão conseguir fazer sozinhos, né? E hoje a gente é bombardeado por uma série de ferramentas, de coisas. Então, eu acho que a empresa decidir qual é o ponto, o que ela vai escolher para se apoiar, né? O que faz sentido. E muitas vezes faz sentido um trabalho numa fábrica e um trabalho na área comercial, nos escritórios. Também essa coisa de querer um negócio e escolher ele para todo mundo, não serve. Sem dúvida. Né? Então, uma necessidade, por exemplo, de pluralidade, né? Que eu gosto mais do que diversidade. De pluralidade. Uma necessidade, às vezes, num ambiente de escritório, numa fábrica, é outra dor, é outra necessidade para você garantir que você realmente dá oportunidade para todo mundo, que você realmente faz o seu papel social. E o que você escolhe, né? Então, por exemplo, nós, né, no grupo Ipera-Pharma, escolhemos os pontos fortes, né, do Gallup para trabalhar. É uma ferramenta, uma forma, mas você tem que escolher ela e explorar ela ao máximo, né? Então, você está aberta a olhar que, de repente, hoje em dia, não cabe mais a gente ficar querendo desenvolver muito as pessoas no que elas não têm para dar. Vale muito mais você entender o que aquela pessoa é boa mesmo, qual o ponto forte, o talento dela, e ela tomar consciência, se apropriar disso, desenvolver, porque aquilo vai ser prazeroso. Ela vai usar pouca energia dela para aquilo. Ela vai se dedicar no que ela vai entregar de melhor para a organização. E na hora que você precisa de uma outra coisa que não é o ponto forte daquela pessoa, tem as outras que têm outros pontos fortes, porque a gente tem uma variedade de combinações. Então, você parar de olhar para as pessoas, né, enquanto gente, gestão, recursos humanos, no que elas não têm de bom e você precisa desenvolver, eu acho que a gente já passou desse tempo. É o que elas têm de bom e eu posso fazê-las desenvolver cada vez mais, que com um pouquinho de estímulo, elas vão fazer muito, que é o talento. Sem dúvida. Elas vão ter um prazer enorme em fazer, vão atingir coisas que ninguém, né, que não tem aquele talento consegue, e você saber usar bem seus talentos. Então, assim, acho que é uma jornada, assim como é para TI, né, para digital, que também acompanhar as coisas hoje, meu Deus do céu, né? O papel de TI hoje em dia está papel de estratégicos de TI está mudando radicalmente com as novas tecnologias, as novas gerações. E TI no passado o negócio do TI era o TI em si. Hoje em dia o TI tem que suportar muito mais, abranger novas tecnologias e soluções que não estão dentro da empresa. Como é que TI traz essas novas tecnologias, sendo que eles não serão os protagonistas, mas eles serão os maestros de como as coisas vão acontecendo. E muitas vezes eles vão ali zelar por um framework que seja, mas até coisas que você tem uma mão de obra hoje, esses jovens, sem dúvida, eles conseguem desenvolver coisas. Então, cada vez mais tem muitas soluções que estão no usuário do negócio e não dentro da área de TI. E ele vai desenvolver, porque tem habilidades hoje e ferramentas, né? A gente estava falando, né? Hoje todo mundo tem acesso a tanta coisa. Ele desenvolve muito melhor do que se você pegasse uma pessoa de fora. Sem dúvida. TI tem que o quê? Garantir ali
né, um arcabouço, uns mínimos, lógico, né, para segurança. Políticas de segurança. Segurança de isso. informação é um negócio hoje mas não dá mega para crítico. querer gerenciar tudo que é implementado de tecnologia na empresa. Então, acho que nenhuma área, gestão também não, né? Acho que eles têm que dar os frames, dar o suporte juntos, né? É tudo junto, não tem mais uma área que vai fazer aquilo. Sem dúvida. Né? Eu acho que esse é o segredo e aí o líder tem que entender isso. Sem dúvida. Mas nesse sentido, eu acho que esse aspecto, esse entendimento das novas tecnologias e como TI suporta isso tudo, eu vejo no mercado que cada vez mais é um fator de competitividade das empresas. Como é que você enxerga o setor farmacêutico? Porque, historicamente, nosso setor é muito conservador. As áreas de TI, via de regra, estão abraçando essas novas tecnologias, estão se tornando parceiros das áreas de negócio, ou existem ainda muitos casos que eles são um dificultador de você embarcar em novas tecnologias e trazer produtividade, trazer eficiência, enfim, uma forma diferente de se ver o negócio. Então, como é que você enxerga isso? Eu acho que ainda é uma transição, né? Eu acho que ainda eles estão aprendendo a fazer essa mudança e ser um facilitador e não um dificultador, né? Em quebrar paradigmas e aí, de novo, né? Eu acho que é o papel conjunto, a gente junto mostrar para eles e às vezes é mostrando outras coisas no mercado, olha lá, né? Tal empresa fez, né? Tal ramo fez. Por que que a gente é diferente? Por que que para a gente a segurança é mais? Para ajudá-los a se desafiar e a encontrar caminhos e aí você vai abrindo. Né? Então acho que é um processo. Hoje eu já percebo a gente tendo acesso a ferramentas muito mais interessantes, a realmente a gente conseguir ter analistas, às vezes até um jovem aprendiz desenvolvendo coisas e TI dando agregando espaço, valor. Né? Porque, de novo, tem coisas que você desenvolve que vão estar ali dentro, não precisam de tudo isso. Né? Não vão comunicar com o mundo lá fora. Portanto, tem espaços mais tranquilos para você abrir e que as pessoas, né, as áreas vão fazer e vai dar um resultado muito melhor e tem as onde eles realmente precisam se concentrar mais. Mas é um transformar, né, Fábio? É o tempo todo se reinventar. O tempo todo. É a gente se reinventar como área, né, para não aceitar esses nãos, né, tá quebrando esses paradigmas, ter o desafio de olhar alguém numa outra empresa que quebrou e aí você olhar e falar, por que aqui eu não quebrei, vezes, né, e aí chegar e apontar o dedo e falar assim, olha lá, fizeram e a gente tá aqui amarrado nesse negócio. E então, querer sair da zona de conforto. É um exercício grande. E nesse sentido, quando a gente, agora vamos pensar perspectivas futuras, você enquanto uma grande líder de operações, em que campos de gestão e governança de operação você acha que a tecnologia vai mais ajudar daqui para frente? O que a tecnologia vai poder facilitar o trabalho dos futuros líderes e futuros gestores dentro da indústria farmacêutica, dentro da área de operações farmacêuticas? Como é que você enxerga o futuro? Então, eu acho que a questão da gestão hoje, que a gente faz, né, dos índices, vamos falar assim, né, dos KPIs, né, isso é uma coisa que eu acho que a tecnologia vai ajudar muito a você ter mais dados, mas usar realmente esses dados. Transformar dado em informação. Trabalhar realmente esses dados, ter realmente insights sobre esses dados, né? Para que você o quê? Possa usar mais, de novo, o que eu acredito? É um soft skills, porque o que os dados não vão te dar é o como que você faz aquela operação sem ser a parte da máquina. Sem dúvida. Produzir mais. Sem dúvida. Como que a gente consegue desenvolver essas equipes para elas de verdade serem autogerenciáveis? Para você realmente ter as pessoas e propósitos e remuneração alinhada ao que elas entregam, entendeu? Eu tô falando de sonhos, né, grandes aí para hoje, quando a gente pensa no modelo que você tem, e que você consiga realmente diferenciar equipes, que essas equipes consigam entender e ver claramente a ligação do que ela entrega, o que ela faz com o que ela recebe de remuneração. E que ela se aproprie daquilo e que não precise ter um líder ali tomando conta. E que se aquele líder é ótimo e está ali em cima motivando aquela equipe performa. Se aquele líder sai, a equipe
cai. Dá 10 passos para trás. 10 passos então, para assim, trás. como que a gente evolui, e aí a inteligência com os dados e a gente pensando, porque eu acho que não vão substituir a gente. Nunca. Né? Como que você amarra tudo isso e de repente consegue criar um modelo disruptivo, diferente para hoje, onde você seja capaz de remunerar equipes de produção, né, com base de verdade no que eles entregam de uma maneira completa, não só caixinha, mas segurança, qualidade, claro, custo, né? Claro. E realmente essa equipe entende isso, entende, percebe e sente que quando ela faz e faz bem, ela recebe e recebe bem também pelo trabalho bom que ela entrega. E aí o quanto isso você vai transformar realmente as pessoas que trabalham para você. E não como hoje, às vezes, a gente se surpreender com pessoas boas que trabalham pra caramba, se desmotivarem, né? Porque o líder não prestou atenção e porque o líder, coitado também, né? Não é Deus para estar em todo lugar vendo tudo e tem uma erva daninha ali que os outros estão carregando aquele piano e não tem coisa que desmotive mais uma pessoa do que ver um mau funcionário e olhar para ela e pensar, poxa, eu trabalho tanto e estou ganhando a mesma coisa. Sem dúvida. Que essa pessoa que está aqui, que faz o mínimo. E infelizmente a maioria opta pelo quê? Eu vou fazer o mínimo também. Sem dúvida. E esse ponto que você está colocando da liderança, eu acho que é extremamente importante, porque a gente observa em várias empresas um conflito de gerações. Normalmente um líder já numa idade um pouco mais avançada, num momento de vida e de carreira completamente diferente das pessoas que ele lidera. E em alguns casos, esse líder bloqueia o desenvolvimento da organização e das pessoas que já vêm com uma mentalidade mais moderna, digital, e isso pode ser um grande diferencial de competitividade, até de atração e retenção de talentos. Como é que vocês, dentro da Brain Pharma e Pera, vocês tratam esse tema de análise de que perfil de líder a gente precisa para levar a organização para o futuro? Então, a gente faz, né, alguns exercícios, e a gente está fazendo um nesse momento, né? Rever quais são as características desse líder que eu quero hoje. Porque eu acho que esse é um negócio hoje, a velocidade de transformação é muito grande. Você tem que estar revendo isso o tempo todo. Né? Porque cada hora você define um perfil, passa um ano, você olha para aquele perfil, você vai ver que vai ter alguma coisa ali que você já não acha que era tanto assim. É um processo dinâmico. Ou que você acha que aquela palavra dá uma conotação e que outra dá um sentido melhor, do que traduz melhor o que você está buscando, né? Então isso é uma coisa que a gente está fazendo, assim como a gente fez um projeto lá atrás que se chamava Lidera, que foi mapear o que esses líderes faziam no dia a dia e entender o que eles não precisavam fazer, que é o outro grande desafio que eu acho, é deixar as pessoas deixarem de fazer alguma coisa. É mais difícil do que fazer uma coisa nova, é o deixar de fazer, né? Então, entender o que daquela rotina dele não agregava valor e quais eram as coisas que ele não estava cuidando e que ele precisava cuidar, e ter essa rotina clara. A gente descreveu até uma rotina mesmo, para ter clareza para esse líder, porque eu acho que uma coisa que falta nas organizações é você dar clareza para cada cargo, o que você espera dele. Isso é uma condição assim básica, e não pode cada um exigir da sua equipe um negócio diferente. Né? Então, e você ter numa organização grande como a minha, por exemplo, é um desafio. Que um líder de uma área não esteja cobrando do pessoal dele, ou o líder dele, diferente da outra área, porque as pessoas são diferentes e não pode interferir nisso, no que eu entendo que é importante de entrega para aquele cargo. Então, a gente agora está fazendo o acelera. Tinha o lidera, agora é o acelera. A gente está revisitando aquele padrão, o que desviou daquele padrão, por quê, o que realmente desviou porque tem que transformar, o que não é porque tem que voltar, para a gente refazer esse trabalho, para dar mais clareza do que eu quero desses líderes e que tem que estar alinhado com os resultados que eu quero. Então tem que estar alinhado com o todo, tem que estar alinhado com qualidade, tem que estar alinhado com custo, tem que estar alinhado com performance, tem que estar alinhado com segurança, né? Tudo isso tem que estar alinhado. Você não pode cobrar só dos seus líderes a performance, porque quando você prestar atenção, isso vai estar sendo feito a qualquer custo. Sem dúvida. Isso vai estar sendo feito em custa de estoque, fazendo o que não precisa para bater recorde. Então, do ponto de vista, né, global da companhia, é uma besteira. Sem dúvida alguma. Você está fazendo um produto barato para ficar no estoque. Estoque é dinheiro. Então, assim, você tem que tomar
cuidado, amarrar isso e o quanto que está ali para esse líder, o cuidar das pessoas. Porque eu falo sempre para eles, você faz mais é por outra pessoa. Você não faz mais por um nome, para com isso. Sem dúvida. Não é? Uma mãe vai lá, por que o crocodilo pega lá o braço da criança, a mãe vai lá e abre a boca do crocodilo e tira o braço da criança. Por quê? Porque ali não tem o que discutir. Então, sem dúvida, uma equipe, ela se supera, ela leva resultados maiores, é pela própria equipe, é pelo aquele líder que inspira ela. Se fosse só pelo salário, pelo nome da empresa, ele ia fazer um trabalho bom. Não vai criar diferencial competitivo nenhum. Você se Absolutamente supera, nenhum. é por algo. Por isso que o propósito, por isso que a questão do líder inspirar, né, dá para essas pessoas esse propósito. Por isso que eu acredito que a gente tem que reinventar essa forma que a gente remunera essas pessoas para poder diferenciar aqueles que realmente fazem a Sem diferença. dúvida. Hoje ainda é muito injusto. Você diferencia como? Tá bom, um que seja muito ruim você manda embora. E o estrago que ele fez enquanto ele estava trabalhando, os outros que ele desmotivou, o turnover, o desafio que é o turnover hoje. Hoje o turnover é enorme. Hoje eu vejo, né, na área produtiva, em chão de fábrica, uma coisa que eu não via anos passados, e em Goiás talvez isso ainda seja, eu acredito que mais acentuado. Mas você contrata uma pessoa, ela vem e em pouco tempo ela fala, não é isso que eu quero. Isso traz muitos desafios de produtividade. Você está lá treinando e lá vai você para trás de novo. Então você está sempre enxugando o gelo. Toda hora você está lá treinando, toda hora contratando. Isso é desgastante. Para o líder, imagina para a equipe, que toda hora está recebendo um cara novo ali. Sem dúvida. E nesse sentido, então, do ponto de vista de estímulo e motivação para as novas gerações que estão nos assistindo, nos ouvindo, o que você deixaria de mensagem, de o que essas pessoas deveriam se concentrar e se focar no seu desenvolvimento de carreira para que elas um dia ocupem uma posição de destaque como você ocupa dentro do nosso setor? O que elas deveriam, essas novas gerações deveriam se preocupar em se desenvolver adequadamente para as necessidades do mercado, para serem bons executivos de destaque no futuro? Então, eu acho que, pegando um gancho numa conversa hoje mais cedo, né, que nós tivemos, né, a gente não pode esquecer que a gente vai sempre trabalhar com pessoas, né? Então, por mais tecnologia, né, equipamentos, né, a produtividade, você vai sempre lidar com pessoas, seja porque ela vai ser seu cliente, né, sejam sua equipe, seu funcionário. Então, assim, se você não entende que você lida com pessoas o tempo todo e que você tem que aprender a se conectar com essas pessoas, a dar propósito para essas pessoas, para que elas façam mais, você ter mais consciência dessa escolha, desse poder, o resto não vai aonde você acredita que vai. Sem dúvida. Não te leva sozinho. Claro que, pelo amor de Deus, né? Não estou falando de todo o conhecimento que a gente tem que estar sempre buscando, estudando, mas no fundo nada disso vai parar em pé ou vai te levar se você não se lembrar que são pessoas e fizer essa conexão. No fundo, tudo se resume à relação pessoal entre líder, entre pares, entre subordinados. A relação pessoal é que faz total diferença. Você vai ver que na sua vida tem coisas que você não estaria disposto, mas conforme quem pede para você, você larga tudo e faz. É sobre isso. Sem dúvida. Daniela, muito obrigado pelos seus insights. Tenho certeza que vai ser muito útil para quem está nos escutando. E você é sempre um exemplo aí no nosso setor. Muito obrigado pela disponibilidade de tempo e continue com o sucesso que você tem liderando uma grande organização do setor farmacêutico no nosso Obrigada, Fábio. Foi um prazer, Brasil. Um prazer contribuir aqui. Espero que eu tenha dado alguma ideia, alguma coisa para quem ouvir essa entrevista nossa. Sem dúvida. Muito obrigado a você que está nos escutando, nos assistindo e que tenha sido inspirador. Um grande abraço.